Existe algo dentro da igreja que quase ninguém tem coragem de admitir, e é exatamente isso que mantém tantos cristãos presos em frustração financeira silenciosa. A maioria acredita que fidelidade, oração e participação nos cultos são suficientes para prosperar, mas a verdade é dura. O pecado financeiro que ninguém confessa está bem na frente de todos, escondido atrás de desculpas espirituais. É invisível, silencioso e aceito socialmente, mas ele corrói vidas, destrói oportunidades e mantém pessoas presas a ciclos de dívida, frustração e arrependimento. Muitos nunca percebem, porque acham que seguir a igreja é suficiente, enquanto ignoram hábitos que sabotam sua própria prosperidade. O pecado não é necessariamente um ato escandaloso. Ele é sutil, camuflado em decisões diárias que parecem normais, mas que, somadas, drenam recursos e comprometem o futuro. Quantas vezes você já comprou algo desnecessário, achando que era apenas um gasto pequeno? Quantas vezes deixou de planejar ou de controlar suas finanças, acreditando que Deus proverá sem que você haja? Essa é a armadilha silenciosa. Não é falta de fé, é falta de aplicação prática da fé na vida financeira. E é exatamente esse o pecado que ninguém confessa. Ele está presente em cada cristão que diz confio em Deus, mas repete os mesmos erros financeiros sem perceber. O mais perigoso é que dentro da igreja, esse pecado é reforçado pela mentalidade equivocada de que dar e doar é suficiente para prosperar, sem aplicar princípios básicos de administração, planejamento e discernimento. Muitos confundem generosidade espiritual com liberdade financeira, mas ignoram que Deus espera que você aplique sabedoria prática em cada decisão financeira. Orar, jejuar e participar ativamente da igreja não substitui controle, disciplina e responsabilidade com o que você recebe. O pecado financeiro invisível está exatamente na distância entre fé e ação prática. E existe um efeito devastador que poucos notam: culpa silenciosa e vergonha. Quando a dívida aumenta ou o dinheiro nunca é suficiente, muitos cristãos sentem-se indignos, culpados ou espiritualmente falhos. Eles não confessam, não pedem ajuda e continuam isolados, repetindo padrões que reforçam frustração e arrependimento. Esse ciclo invisível é alimentado por uma mentira silenciosa: acreditar que fé intensa ou sacrifício espiritual por si só vai corrigir problemas financeiros. Mas Deus não corrige decisões repetidamente erradas. Ele espera que você aprenda, corrija hábitos e haja de forma consciente. Outro ponto crítico é a influência social dentro da igreja. Muitos cristãos mantêm aparências de prosperidade, compram roupas caras, gadgets, carros ou casas acima de suas possibilidades, e ninguém questiona. Esse comportamento silencioso reforça o pecado financeiro coletivo: gastar além do que se tem, viver acima da realidade e criar dívidas ocultas. Todos veem, ninguém fala, e cada pessoa dentro desse ciclo repete padrões invisíveis, convencida de que está sendo espiritualmente correta, quando na verdade está reforçando hábitos destrutivos. Esse é o pecado que ninguém confessa, mas que mantém vidas presas. A verdade impactante é que Deus não quer que você viva sob esse peso invisível, mas Ele espera ação. Espera que você enxergue padrões de erro, que reconheça decisões equivocadas, que corrija hábitos silenciosos e que aplique princípios financeiros sólidos, alinhados à fé. A prosperidade cristã não é apenas bênção sobrenatural, é resultado da aplicação consciente da fé na prática diária, no controle de gastos, no planejamento e na sabedoria para multiplicar o que você recebe. Ignorar isso significa continuar escravo de hábitos invisíveis, enquanto Deus oferece caminhos claros para a liberdade. O pecado financeiro que ninguém confessa também se manifesta em comportamento passivo diante de oportunidades. Muitos cristãos esperam que dinheiro, promoção ou estabilidade caia do céu, enquanto continuam com os mesmos erros. Eles confundem espera espiritual com ação prática. Deus não recompensa passividade. Ele recompensa decisão consciente e aplicação estratégica da fé, cada gasto controlado, cada investimento inteligente, cada disciplina financeira aplicada corretamente é parte de quebrar esse ciclo silencioso que corrói vidas. E o impacto não é apenas financeiro. Ele se estende à paz emocional, à saúde, aos relacionamentos e à própria fé. Quando você vive preso a dívidas, arrependimento e culpa, sua vida espiritual sofre. Você ora, mas sente-se frustrado. Jejuar, mas não vê resultado. Participa, mas continua estagnado.
Isso acontece porque o pecado financeiro invisível bloqueia crescimento, mesmo em meio à fé intensa. Ignorar essa realidade é alimentar frustração silenciosa que corrói vida inteira. A chave para quebrar esse ciclo é identificação, conscientização e ação. Reconhecer os hábitos invisíveis que geram dívida e frustração, confrontar a vergonha e a culpa silenciosa, aplicar disciplina e princípios bíblicos de administração prática e agir de forma consciente transforma a vida, fé e prosperidade. É hora de enfrentar a verdade, sem medo, sem desculpas e sem ilusões de guru. Essa é a libertação real, silenciosa, mas poderosa, que poucos ousam buscar dentro da igreja. O problema não está apenas em gastar demais ou não planejar. O pecado financeiro invisível vai muito além disso. Ele está na forma como você lida com cada decisão, cada oportunidade e cada recurso que Deus colocou em suas mãos. Muitos cristãos acreditam que oração e participação na igreja são suficientes para prosperar, mas continuam repetindo os mesmos hábitos que mantêm dívidas e frustração. A verdade é dura. Deus espera ação consciente, não passividade espiritual. Ele quer que você observe padrões invisíveis, identifique onde está errando e transforme cada decisão em oportunidade de crescimento. Ignorar isso é manter-se escravo de um ciclo silencioso que corrói vida financeira, emocional e espiritual. Uma das manifestações mais comuns desse pecado é o endividamento silencioso. Quantos cristãos já se pegaram usando crédito ou empréstimos para manter aparências? Quantos compram produtos, roupas ou tecnologia que não podem pagar, apenas para parecer bem aos olhos dos outros? Isso cria uma falsa sensação de prosperidade, mas na prática alimenta ansiedade, frustração e culpa. E dentro da igreja ninguém fala sobre isso. Todos percebem, mas ninguém confessa, mantendo o ciclo invisível intacto. Cada decisão mal aplicada reforça o pecado, transformando fé e dedicação em frustração. Além disso, existe a expectativa equivocada de milagres passivos. Muitos cristãos acreditam que Deus vai multiplicar milagrosamente tudo o que recebem sem que haja disciplina, planejamento ou sabedoria. Eles acham que doações, fidelidade e participação garantem prosperidade, mas ignoram que Deus espera que você aplique princípios práticos da Bíblia, como administração, honestidade, planejamento e multiplicação consciente dos recursos. Fé sem ação estratégica mantém você preso, frustrado e impotente enquanto oportunidades reais passam despercebidas. Outro ponto crítico é a manutenção de hábitos invisíveis que drenam recursos sem que você perceba. Pequenos gastos diários, compras impulsivas, falta de controle sobre finanças, procrastinação em investimentos ou economia menos. Tudo isso é parte do pecado financeiro que ninguém confessa. Cada ação que parece pequena, isolada e insignificante, se soma ao longo do tempo, criando um impacto silencioso devastador. Você pode até sentir que está fazendo tudo certo espiritualmente, mas na prática está reforçando padrões de frustração invisíveis. E o mais perigoso é que isso gera ciclo de vergonha e isolamento. Muitos cristãos não pedem ajuda, não conversam sobre finanças e continuam escondendo suas dificuldades. Isso alimenta um silêncio coletivo. Todos sentem, todos veem, mas ninguém admite. A consequência é dupla: frustração pessoal e perpetuação de hábitos destrutivos em toda a comunidade. O pecado financeiro invisível se torna não apenas um problema individual, mas coletivo, mantendo vidas presas e reforçando uma mentalidade de escassez disfarçada de fé. Deus não quer que você viva assim. Ele deseja que você enfrente a verdade, identifique padrões invisíveis e transforme cada decisão financeira em oportunidade de crescimento. O caminho não é mágico, não é guru, não é promessa vazia. É ação consciente, disciplina, planejamento e aplicação prática da palavra em cada aspecto da vida. Cada decisão que você toma, cada hábito que corrige, cada recurso aplicado com sabedoria é uma forma de quebrar esse ciclo silencioso e invisível. E o impacto vai muito além do dinheiro. Quando você corrige hábitos, assume responsabilidade e aplica fé de forma prática, começa a experimentar paz emocional, equilíbrio espiritual e liberdade em relacionamentos. Dívidas desaparecem, culpa e ansiedade diminuem, e a sensação de impotência dá lugar à confiança, disciplina e crescimento real. A prosperidade que Deus oferece não é apenas financeira, é integral, afetando todos os aspectos da sua vida, desde a saúde emocional até a qualidade das suas decisões e relacionamentos. A chave para sair desse ciclo silencioso é consciência, coragem
e ação estratégica. Reconhecer que existem hábitos invisíveis que prejudicam sua vida financeira, assumir responsabilidade por suas decisões, organizar prioridades, planejar gastos e investimentos, aplicar princípios bíblicos de administração e agir com disciplina. Pequenas mudanças consistentes têm efeito multiplicador. Cada hábito corrigido transforma a vida silenciosamente, mas de forma poderosa e duradoura. O pecado financeiro que ninguém confessa dentro da igreja não é apenas uma questão de números. É uma questão de consciência, hábitos e alinhamento da fé com a prática diária. Aqueles que ousam reconhecer isso, enfrentar hábitos invisíveis e aplicar princípios bíblicos com sabedoria não apenas quebram ciclos de frustração, mas começam a viver a verdadeira prosperidade que Deus deseja. Abundância que não se mede apenas em dinheiro, mas em paz, liberdade e crescimento integral. No final, a escolha é sua: continuar no ciclo invisível de frustração, vergonha e dívida, ou assumir consciência, corrigir hábitos, aplicar fé de forma prática e experimentar uma transformação real, visível e duradoura. É hora de agir, de sair do silêncio e viver a prosperidade que Deus já colocou ao seu alcance, mas que exige coragem e disciplina para ser conquistada de verdade.